Encruzilhadas da ansiedade, estabelecer princípios. A renovação mental. A mente humana funciona num órgão que nos deixa impressionados pelas suas capacidades, o cérebro. O cérebro é constituído por diversas áreas responsáveis pela inteligência, pela linguagem, pela memória, pelo pensamento, pelo controlo motor, entre muitas outras funções. Quando pensamos na renovação da mente, precisamos ter em conta duas áreas distintas. A primeira, precisamos de considerar a importância da estrutura física, o órgão em si mesmo, o cérebro. A segunda, devemos ter em conta a estrutura psicológica e mental propriamente dita. Como parte integrante do nosso corpo e como centro de controle inteligente, o cérebro precisa de ser apreciado, amado e cuidado. A forma como nos alimentamos, como nos exercitamos e como vivemos afeta positiva ou negativamente o nosso cérebro. Pode facilitar e promover a renovação e o desenvolvimento ou a sua degradação. Ao contrário do que se pensava, o cérebro também se renova. Deixo-lhe um pequeno apontamento da Wikipédia. A neurogênese é o processo de formação de novos neurónios no cérebro. Acreditava-se que a neurogênese ocorria apenas no cérebro em formação e não continuava durante toda a vida. Mas estudos feitos recentemente concluíram que a neurogênese ocorre continuamente. Este é um tema apaixonante. Deixo-lhe 3 conceitos que nos ajudarão a manter um cérebro saudável. Primeiro, saiba que o cérebro é renovável. Num artigo publicado numa revista científica americana em 2014, acrescentava um detalhe de importância primordial. Para uma boa contribuição da nossa parte para a saúde do cérebro. Um cérebro ativado pelos exercícios favorece a neuroplasticidade e a neurogênese, que é a formação de novos neurónios. Esta revista acrescentava mais adiante: a atividade física ativa os circuitos cerebrais, melhora o humor e a facilidade para raciocinar. Outra conclusão é que o exercício físico e a atividade cognitiva em geral, como sociabilizar, ouvir música, ler um livro, etc., têm um efeito positivo na produção dos chamados fatores neurotróficos, que são componentes químicos que estimulam o crescimento e a recuperação das células cerebrais. Estas são muito boas notícias. As células do nosso cérebro podem renovar-se. Estas notícias científicas aumentam a nossa responsabilidade. Ponto 2. Evite prejudicar o cérebro. Não podemos ignorar que prejudicamos o nosso cérebro cada vez que, em vez de água, bebemos refrigerantes carregados de açúcar. Mais prejudicial ainda é quando usamos bebidas com cafeína e outros estimulantes. Ainda mais grave é o hábito de beber bebidas alcoólicas. Mal sejam tragados os primeiros golos, as células desse órgão tão sensível ficam inebriadas e arruinadas. Também somos carrascos do nosso cérebro se escolhermos numelar o nosso cérebro com o fumo do tabaco e outras substâncias que agridem impiedosamente este órgão. Um dos efeitos da queima do tabaco é o monóxido de carbono, que possui alta afinidade pela hemoglobina, ligando-se a ela, ocupando assim o espaço de ligação para a molécula e o oxigênio. Esta ligação privilegiada entre o monóxido de carbono e a hemoglobina impede o transporte de oxigênio tão essencial para o cérebro e provoca uma diminuição da concentração de oxigênio tão importante para que estas células cerebrais funcionem otimamente. Ponto 3. Cultive o seu cérebro. Como já referimos noutros programas, devemos escolher o que vemos, o que lemos, o que ouvimos e todas as influências que os 5 sentidos aportam à nossa mente. Já dizia Cícero, um advogado, político, escritor, orador e filósofo da Gentúlia da República Romana. Ele viveu entre 103 e 43 a.C. Então ele dizia: assim como um campo, embora fértil,
não pode ser frutífero sem ser cultivado. Do mesmo modo, a mente só se desenvolve com o cultivo. Na cosmovisão bíblica, o cultivo da mente e a renovação mental é uma tarefa individual e precisa de apoiar-se numa importante convicção conceitual. Tal como estamos conscientes de que precisamos de renovar as forças físicas, também devemos reconhecer de que necessitamos de renovar a força mental. Escreveu Paulo, escritor do primeiro século: não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam como gente diferente, através da renovação da vossa maneira de pensar. E dessa forma, conhecerão o que Deus deseja que façam e verão a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2, na versão livre. Como era necessário possuir uma convicção profunda, lucidez mental e coragem, determinação para que pudesse ocorrer esta renovação. Não resisto a reler este mesmo texto de Paulo, mas numa versão diferente, na Bíblia Viva. Não imitem a conduta e os costumes do mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim aprenderão por experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem. Romanos 12:2, na Bíblia Viva. É preciso ter coragem para pensar diferente, não só por ser diferente, mas para ser profundo. Esta renovação da maneira de pensar é fundamental para a felicidade efetiva do ser humano. Esta renovação sadia será pressentida e revelada em tudo quanto pensamos, fazemos e dizemos. Será um poderoso antídoto para a ansiedade. O Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, afirmou liminarmente: quem é bom diz coisas boas, porque tem um tesouro de bondade no seu coração. Mas quem é mau diz coisas más, porque o seu coração está cheio de maldade. Cada qual fala daquilo que transborda do seu coração. Lucas 6:45, na Bíblia para Todos. A maturidade de cada ser humano, a sabedoria, os pensamentos, os conceitos essenciais serão reconhecidos quando as palavras revelarem a riqueza ou a miséria que lhe vai na alma. Que a eloquência ou a simplicidade das nossas palavras transbordem de uma mente renovada e enriquecida, pois, como uma sage de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. Procure-nos em encruzilhadas da ansiedade estabelecer princípios. Até ao próximo programa.